A pergunta que não quer calar é: por que, embora pensar menos e pensar mais sejam ambos ruins, Paulo recomenda não pense além, ao invés de não pense a quem? Por que Paulo faz isso? Eu acredito que é porque ele sabe que essa é a nossa tendência maior. Essa é a nossa tendência mais comum, e não é apenas aqui que o apóstolo Paulo faz isso. Se você se lembrar da carta aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso, no capítulo 1 aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 7, o apóstolo Paulo diz: quem é que faz você sobressair? E o que é que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que que você se gloria como se você não tivesse recebido? Esse tema é um tema central para o apóstolo Paulo. E eu creio que ele enfatiza o além e não o aquém, porque essa é a nossa tendência maior. Irmãos, o desvio por excelência que o pecado causou em nossa autopercepção não foi uma baixa autoestima, como a psicologia dos nossos dias quer nos fazer acreditar. Eu sei, a baixa autoestima é um problema. Ela precisa ser tratada. O que eu estou dizendo é que a Escritura nos revela que até ela é resultado do seu contrário. Ou seja, uma autoestima elevada. E a Escritura é muito clara em dizer que o desvio fundamental que o pecado causou em nós não foi nos deixar com baixa autoestima, foi nos deixar com autoestima exagerada. De modo que até a baixa estima, num certo sentido, à luz de uma visão bíblica, está calcada em uma estima exagerada. Vocês querem ver como é que o apóstolo deixa isso claro? Na carta aos Romanos, olhe para o Romanos capítulo 1. E Paulo está descrevendo, a partir do verso 18 do capítulo 1, o estado ou a condição do ser humano depois da queda. E eu quero que você perceba a descrição que o apóstolo Paulo faz de quem o homem se tornou depois da queda em pecado. E veja se a descrição é de alguém que tem baixíssima autoestima ou de alguém que tem uma estima exagerada a respeito de si mesmo. Ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Paulo começa dizendo: Deus está irado contra os seres humanos. E ele está irado por quê? Diz Paulo. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Por que Deus está irado? Porque Deus se revelou a eles. Deus colocou traços da sua glória e da sua beleza na criação. Eles estão aí vendo que Deus existe o tempo inteiro. Mas como é que eles reagiram? Verso 21, Paulo diz: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E preste atenção nesse ato, ele é importante. Ele diz algo a respeito de quem o homem se acha, ou a maneira como ele diz algo a respeito da maneira como o homem se vê agora. O homem, o que ele fez? Diz o texto: ele trocou a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E o texto continua: por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, bendito para sempre. Amém. Por causa disso, diz Paulo, Deus os entregou a paixões vergonhosas, e atenção, a mais uma ação,
porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Essa expressão é importante. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, diz Paulo, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Eles estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. E preste atenção no verso 32, ele também é importante. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que quando o pecado adentrou a experiência humana, depois da queda em pecado, o homem tende a se ver como Deus. Ele se vê no direito de definir quem deve ser adorado. E quando ele não se satisfaz com um Deus que é invisível, ele cria um Deus para si, a sua imagem e semelhança. Não gostei desse Deus do jeito que ele é. Então eu vou criar um Deus conforme eu desejo que ele seja. Não apenas isso. O texto diz que ele se vê no direito de determinar os rumos da sua atividade de procriação, a atividade sexual, como se a biologia pudesse ser completamente ignorada. Eu nasci biologicamente com o sexo masculino ou com o sexo feminino. Mas eu não quero viver com o sexo masculino ou com o sexo feminino. Então eu vivo de uma outra maneira, da maneira como eu quero viver e não da maneira como a determinação biológica, que é resultado de um Deus que traz a realidade, a existência, aponta para que eu viva. E o texto vai além. O texto diz que além de estabelecer, ou que além de praticar essas coisas, dentre as quais essa alteração dos rumos da atividade sexual está, o texto diz que o homem se vê no direito de estabelecer que tipo de comportamento deve ser ou deve não ser incentivado, invertendo a direção que Deus estabeleceu para a vida moral. Por que Paulo diz? Cuidado com a maneira como vocês se veem. Não pensem de vocês além do que convém. Por que Paulo está dizendo isso? Porque essa é a nossa tendência natural, irmãos. O que a queda fez conosco é que agora nós tendemos a olhar para nós mesmos como se nós fôssemos muito maiores do que somos. Nós disputamos com Deus quem é que rege o sentido do mundo e da vida. Deus diz como as coisas devem funcionar e nós, a humanidade decaída, olhamos para Deus e dizemos, nós queremos que ela funcione de outro jeito. Isso não é típico de alguém que pensa aquém a respeito de si mesmo. Isso é típico de alguém que tem uma visão a respeito de si mesmo que é muito exagerada. É por isso que o apóstolo Paulo, quando recomenda a maneira como devemos viver, tendo sido afetados pelo Evangelho, ele diz, não pensem de vocês mesmos além do que convém.